Vamos então começar o estudo de equações diferenciais ordinárias lineares. Lembrando que se você tiver algum problema sobre equações diferenciais, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos resolvendo na medida do possível. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você vai ser avisado sempre que tiver uma aula nova do nosso minicurso. Qual é a forma de uma equação linear? Ela precisa ter as derivadas para ser uma equação diferencial. Então, eu vou te dar um exemplo aqui com uma equação diferencial linear, uma equação diferencial de terceira ordem. Então, vou começar com a terceira derivada. E aí ela pode ter as outras derivadas também. Então, eu vou pegar aqui a derivada segunda, aqui a derivada primeira, aqui a função y sozinha, e no final, uma função que não depende do y, depende somente do x. Então, o que é que vai acontecer? Para ela ser linear, ela ser chamada de linear, primeiro ela precisa ter a função y e suas derivadas sozinhas, isoladas. Você não pode, no mesmo termo, misturar derivadas, ou seja, multiplicar, você não pode elevar ao quadrado, ter potência nenhuma função envolvendo o y e suas derivadas. Eles precisam estar isolados. O máximo que você pode ter junto, ou seja, multiplicando a função y e suas derivadas, são funções de x. Por exemplo, você pode ter aqui um cosseno de x. Isso aqui é permitido. Você tem a terceira derivada sozinha e uma função de x multiplicando. A mesma coisa para a segunda derivada. O que você pode ter aqui é qualquer função de x. Por exemplo, x ao quadrado menos 1. A mesma coisa para a derivada simples. Você pode ter aqui uma função de x. Como exemplo, exponencial de x mais x. A mesma coisa para o y. Você pode ter aqui 1 sobre x. Então, você nota que tudo que vem multiplicando o y e suas derivadas são funções de x. Além disso, os y não podem vir dois no mesmo termo e nenhuma função deles, eles precisam vir sozinhos. Para que isso, quando isso acontece, a gente diz que você tem uma equação diferencial linear. E no final, isso aqui é igual a uma função de x também. Então, isso caracteriza uma equação diferencial ordinária, porque são derivadas simples, linear. De modo geral, você pode fazer do mesmo jeito. Você tem aqui a derivada de ordem n, claro, agora uma equação diferencial de ordem n. Você tem a derivada de ordem n-1, e você tem outras derivadas. Aí você tem no final uma derivada segunda, uma derivada primeira, a função e aqui uma função de x. E você vê de novo, né, aquilo que eu falei antes, o y e suas derivadas estão sozinhos. No máximo, multiplicado por uma função somente de x. Então, aqui eu vou chamar de Pn de x, vou chamar de P, tá? Uma função. P não significa polinômio, tá? É uma função qualquer de x, apenas de x, sem y. Aqui uma outra função, que eu vou chamar função n-1 de x. Várias outras funções. Aqui uma função 2. Eu estou colocando o índice para combinar, né? Ficar com o mesmo valor da ordem da derivada de ordem 2. Função 2, derivada de ordem n-1, função n-1 e assim por diante. Aqui, derivada sozinha, eu vou colocar uma função que eu vou chamar de função 1. E aqui não tem derivada, eu vou chamar de função 0 de x. E no final, igual a g de x. Então, que fique bem claro que isso é o que a gente chama de uma equação diferencial ordinária linear.
Perfeito? Os y ficam sozinhos. Agora eu vou te dar alguns exemplos de equações que não são lineares para que você possa identificar facilmente. Aqui você tem 4 exemplos. Vamos analisar o primeiro. Todos esses exemplos são não lineares. Por que esse primeiro exemplo não é linear? Você vê que o y vem acompanhado de uma função de x. Não tem problema nenhum e o y está sozinho. Só que nesse termo, que tem a derivada, você tem um produto y por y'. Não pode duas funções de y e de suas derivadas no mesmo termo. Você não pode colocar os dois no mesmo termo. Então, você tem uma equação que não é linear. Exemplo 2. Também não tem nenhum problema com y. Ele tem uma função de x multiplicando. Perfeito. Mas a derivada está ao quadrado. Não pode. Tinha que vir somente a derivada ou uma função de x acompanhando. Então, por estar ao quadrado, não é linear. Se fosse y ao quadrado, também não pode. Y e suas derivadas precisam vir sozinhos. Terceiro exemplo, por que a gente não tem uma equação diferencial linear? Aqui você tem exponencial de y, e a gente viu que não pode. O y só pode vir acompanhado de uma função de x, e o y sozinho, não em uma função. Aqui você tem uma função exponencial de y, não pode. Tinha que vir somente y ou uma função de x acompanhando. Acompanhando significa multiplicando aqui, tá? Exponencial de x não pode. Embora esse termo aqui não tenha problema nenhum, a derivada está sozinha com uma função de x, pode. Mas por conta desse exponencial de y, deixou de ser linear. Último exemplo. Ele difere um pouco dos outros porque do lado direito você não tem uma função de x. Somente você tem também a função de y. Mas esse não é o problema, porque você pode escrever y' menos cosseno de y igual a cosseno de x. E o problema não está no fato de aqui não ter uma função de x. Como você viu, isso você resolve facilmente, passando o cosseno y para o lado esquerdo. Qual é o problema aqui? Nenhum problema com a derivada, ela está sozinha. Mas o y tem um cosseno de y, e cosseno não pode. Tem que vir só y ou uma função de x. Se fosse cosseno x vezes y, como você tem aqui no primeiro exemplo, cosseno x, poderia, mas não o cosseno y. Então, sempre que acontecer situações como essa, onde o y não está sozinho, ou está em alguma função, aqui está ao quadrado, aqui está no cosseno, aqui está na exponencial, você tem uma equação diferencial que não é linear. Então, nós vamos, a partir da próxima aula, estudar as formas para encontrar solução de equação linear. Vamos então para a próxima aula.